Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mentoria Residência. Quem tá com vocês hoje aqui de novo sou eu, Lucas Oliveira. Já fiz alguns vídeos, a gente já tá conversando bastante. E hoje vamos falar de mais um tema que eu sei que incomoda. Eu sei que às vezes dói, às vezes é desconfortável e que é justamente falar sobre ordem de questões. Você realmente acredita que ter uma ordem, ter um padrão na sua prova, na sua execução de provas na íntegra faz diferença ou não? A resposta dessa pergunta, nitidamente, é que sim. Antes de a gente continuar e desmembrar isso, destrinchar por detalhes o que é cada uma dessas etapas, eu tenho sim que reforçar com você que faz sim muita diferença você saber o motivo de fazer a ordem das questões. Nós daqui da equipe do Mentoria acreditamos demais na ideia da intencionalidade. A gente não acredita que as coisas aconteçam necessariamente por acaso. Nós acreditamos muito mais que os seus resultados eles são potencializados e são um pouco de reflexo daquilo que são os seus hábitos, daquilo que você faz com rotina. Enquanto você não parar de chamar de destino aquilo que é justamente a consequência de todos os seus hábitos, a gente vai estar fadado a não conseguir melhorar em relação a isso. E eu sei sim que fazer provas na íntegra pode ser algo que incomoda bastante, algo que dói bastante. Tendo estratégia, a gente consegue otimizar isso. A gente sabe que ao longo da preparação a gente tem diferentes cenários, eu acho que essa é uma colocação que tem que ficar. Então, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo da sua preparação, algumas coisas vão estar diferentes. Tem pessoas que já estão, por exemplo, num nível mais alto, já estão próximo de competir pela prova, de fato, pela nota final. E tem gente que já está num momento de transição, de construção, de performance, construção de percentual de acerto, que é extremamente normal para esse momento aí que essa pessoa está vivendo. O importante é entender aonde você está e se adaptar para isso. Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre ordem das questões, em principal provas na íntegra e, claro, no dia da sua prova, naquele dia que todo mundo fica ansioso, naquela chegada ali, entra no lugar, agora é hora de verdade. Eu já fiz muito, para você que é aluno do Mentoria, já fez muitas questões, é mais um dia na sua vida, mas é claro que dá sim um friozinho na barriga. Na minha deu, em 2020 ali, quando era meu momento de estar lá, eu senti esse frio na barriga, embora já tivesse feito muitas provas na íntegra no caminho, que é justamente o que a gente recomenda para vocês, e no dia que chegar isso para vocês vão ter feito também, mas eu acredito que durante a sua preparação você tem que ter esse foco. Eu lembro que quando eu fui fazer as minhas provas, eu lembro que eu sabia exatamente os meus passos. Eu sabia a hora que eu ia ao banheiro, independente se eu tava com muita vontade ou não, a hora de ir ao banheiro era aquela. Eu sabia que era aquelas por um motivo só, que é o que a gente mais encoraja em você. Que eu testei, porque com base naquilo que eu fui treinando, eu fui reproduzindo onde eu me encaixava melhor. Fórmulas prontas não faz sentido, tá? E a ideia agora aqui é trazer para você justamente qual é o racional que eu utilizava para executar essas questões, como eu cheguei no meu padrão. Então a mensagem aqui não é use esse padrão, mas eu vou te falar o racional que eu utilizei e que deu certo para mim. E depois, agora já com mais de 4, 5 mil alunos já aprovados também, que utilizaram também esse tipo de racionalidade para construir esse resultado. E eu acredito que passar na prova de residência seja uma coisa que faz sentido para você, uma coisa que você de fato tá aqui perseguindo, senão você não tava aqui me escutando nesse momento. Se você veio parar aqui, é porque sim, passar na prova de residência é um objetivo grande para você esse ano, então fazer isso vai te ajudar bastante, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. A gente tem 5 grandes áreas, né? Acho que todo mundo que vai prestar a prova tem que saber isso, né? Inclusive, quem não sabe, vai ficar um outro link na descrição do vídeo para você entender como funciona a prova de residência, tá? E justamente essas armadilhas que podem acontecer para você não ser pego de surpresa. Dentro da ordem de questões, a gente da questão da prova, a gente tem 5 áreas, né? A preventiva, a ginecologia e obstetrícia, a pediatria, a clínica médica e a clínica cirúrgica. Por regulação, nós temos que compor ali 20% cada um. Dentro disso, você vai delimitando. Aí tem pessoas que acreditam, eu vou abrir a minha prova e vou fazer ela na ordem que tem que ser feita ali, na ordem que eles me propuserem, que as bancas variam, não é obrigado a começar por uma ou por outra. Não, essa é uma baita de uma armadilha que eu acredito que você tem que fugir, porque eu aprendi isso na prática, errando, e vi muita mudança quando eu comecei a otimizar isso aí, que é da seguinte forma. Dentro das 5 áreas, eu sempre começo com preventiva. Para mim, começar com preventiva é a única regra que existe dentro dessa nossa metodologia. Por quê? Porque são 20 questões como as outras e a gente sabe que a preventiva tem menos material. É um bloco de questões que tem muito menos conteúdo para você conseguir otimizar os seus resultados. Então, preventiva tem que ser um ponto forte. Eu sempre falo sobre isso e eu vou repetir. Preventiva é necessário para quem quer fazer grandes pontuações no final do ano. Então, comece por preventiva. As questões são mais longas, as questões exigem um pouco mais assim, de bom senso, de contexto. É importante a sua concentração
concentração, que no começo da prova é onde isso está mais elevado. A gente sabe que ao longo do tempo nós vamos perdendo concentração. Então, essa execução de questão de preventiva é para você, primeiro, não perder questões fáceis e conseguir ter bem ali o raciocínio lógico em cima desse tipo de questão. Então, comece por preventiva na nossa ordem. Agora nós temos 4. Qual é a racionalidade? Nós acreditamos sim que a primeira tríade da competição por vaga é composta por preventiva, pediatria e GO. Então sobrou para nós aqui pediatria e GO. Nesse momento, entre segundo e terceiro. Qual é o racional que eu faço? Eu sempre vou dar prioridade pelo tema que eu tenho mais facilidade. Por quê? Porque eu tenho que potencializar as minhas qualidades. Ou seja, aqueles temas que eu tenho mais chance de fazer questões, ou seja, acertar mais, eu gosto de fazer eles antes, porque justamente é o momento de concentração. Aí tem gente que deve estar perguntando, natural esse questionamento, por que eu não faço por último aquele tema que eu sei mais e tento, enquanto eu estou mais concentrado, fazer o tema que eu não sei, né? Acho que é natural pensar isso, eu pensei nisso, testei e não deu certo. Porque você já vai errar igual e você tem que aceitar isso. Você não vai chegar na prova lá e fazer uma pontuação extremamente maior na matéria que você é mais fraco. Mas ir bem nas matérias que você tem facilidade te potencializa, porque ali está o suco do seu resultado. Você tem que garantir os pontos onde você é mais forte. Então, errar algumas questões está tudo bem. Por incrível que pareça, a gente se sente mal, mas você não vai fazer 100%. Você vai errar algumas questões. Então, é preferível, na nossa visão, deixar por último essas matérias que você já vai ter alguns tipos de erros e potencializar aqueles que você é bom. Então, entre pediatria e GO, que pra mim é a segunda e a terceira, isso também é outra regra, tá? Segundo e terceiro. Qual eu vou fazer primeiro? Aquele que eu tenho mais facilidade. Entre os dois, aquele que eu vou conseguir mais pontos, que é o comum. Claro, pode acontecer uma variação, mas o que você acredita que você vai obter mais pontos, tá? Então, beleza, fizemos 3. Preventiva. Aí você define qual é o seu racional entre pediatria e GO. Depois disso, sobra o quê? Clínica médica e clínica cirúrgica, que são geralmente as matérias que a gente vai ter mais dificuldade. São mais temas, é mais complexo. Pode cair muita coisa justamente por ter mais temas, então você não consegue fazer um rastreio tão grande do que vai cair. Nas outras 3, praticamente se repetem os padrões das provas, claro, cada um com a sua personalidade na prova, mas os padrões são parecidos. E clínica médica e cirurgia você não pode fazer isso. Às vezes você faz uma questão ali, sei lá, vamos por um tema anemia que caiu numa prova, mas as outras 10 que você fez, por exemplo, não caiu. Acontece um pouco mais, é mais difícil ter esse rastreio. Então por isso eu gosto de deixar ela mais por último, que eu já garanti os pontos naquelas matérias que eu tinha mais delicadeza e finesse de conteúdo mesmo, tá? Então, entre clínica médica e cirurgia, que sobrou para o final, o racional é praticamente igual ao anterior. É aquela matéria que você tem mais facilidade, você faz primeiro entre as duas. Então, clínica médica, por exemplo, no meu caso, era que eu fazia em quarto na minha execução de prova. Eu sabia que eu ia ter alguns erros, é natural, é esperado que você tenha mais erros, mas entre as duas, a cirurgia era a minha pior, deixava por último. Então eu fazia primeiro clínica médica e depois eu ia para a minha clínica cirúrgica para tentar conseguir o máximo de pontos que eu queria, porque não era meu forte, tá? Eu era bem assim abaixo na clínica cirúrgica. E tudo que eu vinha ali praticamente era lucro, então eu tinha que batalhar muito e extrair o meu melhor daquele começo. Eu brinco assim com os alunos, né, de ser um Prev-Lover. Eu aprendi a ser Prev-Lover da minha preparação, porque não era um foco de estudo tão grande da minha preparação médica, da minha carreira, assim, durante a faculdade. Mas eu entendi que eu dedicar muito tempo à preventiva poderia potencializar meus resultados. Então eu cheguei nesse racional, na minha visão. Preventiva, pediatria, GO, clínica médica e cirurgia. Essa era a ordem que eu fazia e deu muito certo, tá? Então eu não tô te pedindo para fazer essa ordem. Eu te sugiro que você faça a preventiva primeiro, entre pediatria e GO, encontre seu ponto forte, entre clínica médica e clínica cirúrgica, saiba qual é o seu mais fraco, qual é o menos fraco e onde você consegue mais pontos. E vai nessa ordem, deixa por último aquele tema que você costuma errar mais, porque aqueles pontos tá tudo bem perder, desde que você faça uma balança positiva antes, tá bom? Então, de novo, vai ficar na descrição do vídeo aqui sobre o que é a prova de residência e como ela é dividida. E agora eu espero que você teste entre eles e entenda qual é o seu resultado. Sabe que a gente falou daquele frio da barriga no dia da sua prova? Que ele aconteça, mas que ele passe, porque você vai chegar lá preparado, seguindo essas dicas, tá bom? Então fica de olho, e a gente vai soltando mais conteúdos cada vez mais. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, vai estar o link aqui na descrição, vai estar também aqui em algum lugar do vídeo para você se inscrever, pra gente conseguir passar cada vez mais conteúdo para você. Aproveita e manda para algum colega que tá vivendo essa fase de residência, essa fase difícil da preparação também. Estamos à disposição de vocês, tanto eu como todos os monitores, toda a nossa equipe do Mentoria Residência, para você conseguir chegar no seu sonho, tá bom? Deixa aqui também comentários, dicas, perguntas, ideias de temas pra gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês aqui. Muito obrigado por estar aqui e grande abraço. Vamos dominar tudo, galera.